Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 46, verso de número 1 ao verso de número 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? A igreja pode se assentar. Tema para essa mensagem é o verdadeiro refúgio. Irmãos, eu estarei falando um pouco hoje a respeito do verdadeiro refúgio. O que é refúgio? Lugar de abrigo, lugar de habitação, lugar de descanso, lugar de consolo. E você, nós precisamos sabermos que existe um verdadeiro refúgio para quem confia no Senhor. O povo de Deus só encontra segurança, o povo de Deus só encontra coragem e abrigo quando a sua confiança está nele. Quando a sua confiança está no Deus verdadeiro, no Deus de refúgio. Ele é uma fonte contra o perigo. Ele é aquele que alimenta, ele é aquele que revigora as forças para aqueles que nele depositam sua fé, para aqueles que neles depositam a sua confiança. O homem e a mulher de Deus que confiam no Senhor, eles não precisam temer quando chegam as adversidades. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nos momentos de angústia, nos momentos de tribulações. Ele é o socorro bem presente nos momentos de tribulações, de perturbações. Ele é aquele que é o nosso socorro. Ele é aquele que é a nossa fortaleza. Ele é aquele que vai manter os seus filhos de pé diante das adversidades. Ele é o socorro bem presente nos momentos de tribulações, ou seja, Ele é aquele que vai de encontro ao necessitado. Ele é aquele que vai de encontro àquele que precisam da ajuda dele. Não porque nós merecemos, mas porque o amor dele, a misericórdia dele é grande pela vida dos seus filhos. A misericórdia dele é grande para aquele que nele confia, naquele que deposita a sua confiança. Deus, Ele é o nosso refúgio confiável. Mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando as coisas não estão bem, quando se fala de socorro, como foi falado, fala de abrigo, fala-se de proteção, fala-se de um lugar de descanso, fala de um lugar onde nós encontramos refúgio. Ele é aquele que abriga os teus filhos, a fim de os fortalecê-los diante das adversidades. Ele é aquele que encoraja os teus
seus filhos a prosseguirem e não desistirem diante das lutas, diante das adversidades. Nesses salmos aqui, irmãos, nós podemos dividirmos ele em 3 partes. Se nós olharmos e lermos do verso de número 1 até o verso de número 3, nós conseguimos enxergarmos aqui e entendermos que fala a respeito da proteção de Deus pelos teus filhos. Os versos de número 1 ao 3, fala-se de terras, fala-se de montes, fala-se de mares, fala-se de águas. E o salmista fala assim, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as terras ou as águas rujam e os montes se abatem pela sua braveza. O que o salmista estava retratando aqui é, ainda que as coisas naturais estejam fora do controle, ainda que a natureza esteja fora do controle, ainda que as coisas naturais que acontecem nas nossas vidas estejam fora do controle, Deus é um alto refúgio. Deus ele é um socorro presente no momento de angústia, no momento de tribulação. Ele é um alto refúgio, fortaleza. Ele é o socorro presente para aquele que nele confia, para aqueles que estão angustiados muitas vezes com as coisas naturais. Ainda que as coisas naturais sejam fora do nosso controle, nada foge do controle de Deus. Ainda que pareça tudo turbulento, existe um Deus que nos socorre em meio a toda a turbulência. E quais são as coisas naturais? As coisas naturais são muitas vezes o desemprego na nossa vida. As coisas naturais também são a perseguição. As coisas naturais muitas vezes são as tribulações que passamos, muitas vezes na área da saúde, muitas vezes contenda, conflito nos lares, muitas vezes perseguição, muitas vezes um luto que chega até a nossa casa. Essas são as coisas naturais, momentos de dores, momentos de sofrimentos. O que o salmista aqui queria expressar é que, ainda que todas essas coisas aconteçam na vida de vocês, ainda que todas essas coisas aconteçam aqui na terra, ainda que nós venhamos passarmos por certas situações nessa vida, existe um Deus que irá nos levar a águas tranquilas. Existe um Deus que muitas vezes pode mudar a minha, a sua situação, que pode nos fortalecer diante das tribulações. Isso aqui nos mostra então que a presença de Deus está conosco. Nos versos de número 4 a 7, fala a respeito da presença de Deus. Fala que em meio a todas as adversidades, fala que em meio a todas as lutas, fala que em meio a todas as tribulações, existe um Deus cujas águas alegram a cidade de Deus. Deus ele está no meio dela. Está no meio do que, pastor? Deus está no meio das adversidades. Aqui no número 5 diz assim: Deus está no meio delas, não será abalada, Deus ajudará a romper da manhã. Em meio a todas as adversidades, Deus está no meio delas. Aqueles que fazem do Senhor seu refúgio não serão abalados, porque eles acreditam, porque eles creem, porque eles perseveram, porque eles descansam que há um Deus de refúgio na sua vida, que há um Deus onde ele possa encontrar abrigo, que há um Deus que ele possa encontrar descanso, que é um Deus que está no controle de todas as coisas. Aqueles que fazem do Senhor seu refúgio não serão abalados, porque o Senhor o ajudará a romper todas as situações. É aquilo que o salmista diz lá nos Salmos de número 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Permanecem confiantes.
confiando, permanecem acreditando, permanecem na presença de Deus, independente da situação, porque eles sabem que Deus é o Deus de refúgio. Eles sabem que Deus é o Deus que ele pode confiar. É aquilo que o salmista muitas vezes diz lá no Salmo de número 30, versículo número 5, que aqueles que fazem do Senhor seu refúgio, eles sabem que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem no amanhecer. Ou seja, eles sabem que eles não estão sozinhos. Eles sabem que a presença de Deus está com eles. Ainda que todas as coisas pareçam que não está, mas Deus está com eles, presente em todo o tempo. Por quê? Porque ele atrai a presença de Deus. Ele crê que Deus está com ele. Ele crê que Deus está fortalecendo ao romper todas as barreiras. Ele crê que Deus é o seu refúgio e que aquela situação uma hora vai acabar, vai cessar, e ele irá cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Ele sabe que a presença de Deus está com ele. Pode vir a situação que for, eles creem que a presença de Deus sempre irá estar com eles. Eles sabem que Deus não abandona os seus filhos. Eles sabem que Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração que busca Deus, um coração que confia em Deus, um coração que deposita a sua fé em Deus. Por isso que ele faz do seu Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, porque Deus é o nosso socorro, bem presente nos momentos de angústia. Aleluia! Glória a Deus! O salmista aqui diz aqui no verso de número 7: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso quer dizer que, apesar de toda a confusão, apesar de todas as adversidades do mundo, apesar de todas as adversidades na nossa vida, Deus permanece no domínio, Deus permanece no controle de todas as coisas. A dor e o sofrimento que muitas vezes passamos, as angústias, os desesperos, as adversidades, não quer dizer a ausência de Deus, não quer dizer que Deus não esteja presente. Para aqueles que não creem, sim, porque eles creem que Deus não está na situação, mas para aqueles que creem, eles sabem que em meio a todo sofrimento, em meio a toda angústia, em meio a todas as dores, em meio a todas as adversidades, eles sabem que Deus está com ele, que Deus não irá abandoná-lo, ele na prova, ele na luta, ele na perseguição. Ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus não abandona, porque Deus nunca abandona os teus filhos. Ele sabe que existe um Deus que está sempre pronto a nos socorrer, em meio a qualquer circunstância, em meio a qualquer luta, em meio a qualquer adversidade. Deus está sempre pronto a socorrer os teus filhos, daquele que faz o seu refúgio nele, daquele que busca abrigo nele, daquele que confia nele. Ele sabe que Deus pode todas as coisas. Não importa a circunstância que eu esteja passando, não importa a circunstância que você está passando, ou que nós iremos passarmos, nós devemos fazer do Senhor o nosso refúgio e fortaleza, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Escute isso que eu vou falar. Se Deus não puder fazer algo pela minha vida e pela sua vida, ninguém mais pode fazer. Tem coisas que muitas vezes a pessoa até pode fazer algo por nós, mas tem muitas coisas que só Deus pode fazer por nós. Nunca deixe de buscar refúgio e abrigo naquele que pode todas as coisas, naquele que tem o poder e o domínio em suas mãos. Quem se inclina diante das adversidades é porque não crê no Deus que tira
tira as nossas adversidades, ou que nos livra no meio das adversidades. Quem se inclina diante das adversidades é porque não faz do Senhor o seu refúgio, é porque não acredita na vitória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as adversidades, sobre aquilo que temos colocado diante do altar do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente no momento de tribulação, no momento de angústia. Por isso que o salmista disse aqui no verso número 7: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o salmista, ele tinha plena confiança em Deus. Não importasse a situação que ele estivesse passando, não importasse a situação que ele iria passar, ele sabia que em meio a toda a adversidade, em meio à guerra, em meio às lutas, em meio à tribulação, ele teria que fazer do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza. Por quê? Porque Deus é aquele que iria fazer ele romper com todas as adversidades, com todas aquilo que aparecia sobre a sua vida. O salmista tinha plena confiança em Deus. E essas são as atitudes que nós devemos ter, que nós devemos tomarmos. Devemos fazer dele nosso refúgio. As adversidades da vida, ela vem para todos. Ela não escolhe raça, cor, sexo. Ela vem para todos. A diferença é de quem nós estamos fazendo o nosso refúgio. Em quem nós estamos procurando abrigo? Em quem nós estamos procurando consolo? Em quem nós estamos procurando proteção? Em quem nós estamos procurando descanso? Em quem nós estamos confiando? Falei aqui da proteção de Deus e falei também da presença de Deus em meio às lutas. Agora estarei falando um pouco a respeito do poder de Deus sobre todas as lutas, sobre todas as adversidades. Do verso de número 8 ao verso de número 11 diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que o salmista queria dizer aqui é a mesma coisa dizer assim: olha, venham e orem e vejam o poder de Deus sobre todas as lutas, sobre todas as desolações, sobre todas as guerras, sobre todas as tribulações. Venham, olham, vejam. Ele é aquele que faz cessar a guerra, Ele é aquele que faz parar a guerra sobre as terras, Ele é aquele que quebra a lança, que corta o arco, Ele é aquele que despedaça os carros dos nossos inimigos no fogo. Aqui quer dizer assim: olha, esse Deus aqui que nós podemos buscar refúgio, Ele é aquele que nos dá a derrota contra os nossos inimigos. Ele é aquele que nos coloca de pé diante das adversidades. Ele é aquele que nos livra das astutas ciladas do inimigo. Venham, olhem, vejam, contemplai, creiam. Ele é aquele que vai nos dar vitória diante das adversidades, diante das lutas.
batalha, nunca perdeu uma guerra. Ele é o Deus que tem o poder de todas as coisas. É isso que eu quero que vocês vejam e provem do amor e do poder de Deus sobre a sua vida. Ele é aquele que tem o poder para mudar a sua história. Ele é aquele que tem o poder para mudar a sua vida, a tua situação. Ele é aquele que nos dá a salvação através do teu Filho Jesus Cristo. Ele é aquele que tem o poder para todas as coisas. Nada foge do controle das suas mãos. Ou seja, Ele é aquele que tem o poder e o refúgio do seu povo. Ele é um socorro bem presente no momento de angústia. Ele tem poder para mudar a sua história. E o salmista fala no verso número 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, se aquietem diante das adversidades e saibam que eu sou Deus, que eu tenho o poder para todas as coisas, que eu tenho o poder para mudar toda e qualquer situação. Faça de mim o seu refúgio. Coloque a sua confiança em mim. Descansa em mim. E o salmista termina esse salmo dizendo assim: ó, o Senhor dos exércitos está conosco em meio a todas as lutas, em meio a todas as batalhas, em meio a todas as guerras. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que o salmista quer passar para mim e para você hoje através desse texto é que nós podemos termos a proteção de Deus sobre nós, é que nós podemos termos a presença de Deus sobre nós, e que nós podemos termos o poder de Deus sobre nós. Mas nós temos que fazer dele o nosso refúgio. Ele é o nosso verdadeiro refúgio. As adversidades vão vir, as lutas vão vir, as tribulações vão vir, dores vão vir, mas isso não quer dizer que Deus não está conosco. Deus só não está conosco quando nós não colocamos Ele na situação, quando nós não cremos que Ele está conosco. Mas quando nós cremos que Ele está conosco, que Ele vai nos fortalecer, e que nós iremos cantar no hino da vitória, que nós iremos ver a glória de Deus acontecer, a presença de Deus se faz presente na nossa vida. A presença de Deus se faz presente no meio das lutas, no meio das batalhas, no meio das guerras. E Ele é aquele que vai nos dar poder para vencer as adversidades. De quem nós estamos fazendo o nosso refúgio? Quem é o nosso verdadeiro refúgio? Se for Deus, se prepare para a vitória. Se for Deus, prepare para contemplar aquilo que Ele irá fazer no meio da sua igreja. Se Ele está no meio das guerras, no meio das adversidades, se prepare para a vitória que Deus Ele dá sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas nós devemos descansar no Senhor. Devemos crermos no Senhor e fazer dele o nosso verdadeiro refúgio. Eu sei que é difícil no meio das lutas acreditar, confiar, descansar, mas como foi falado, Ele é um Deus confiável, Ele é um verdadeiro refúgio, e se Ele não puder fazer nada por nós, ninguém mais poderá fazer. Amém?